A mídia tradicional tem feito uma cobertura pormenorizada sobre os atentados feitos pelo Hamas a partir da faixa de Gaza a Israel. E hoje em dia, com as redes sociais, você pode acompanhar praticamente em tempo real, vendo imagens chocantes e também acontecimentos minuto a minuto, graças à melhoria dos meios de comunicação. No entanto, muitos dos meus alunos e seguidores têm pedido uma explicação mais didática, simplificada. E eu vou fazer isso agora para vocês, mostrando através desse mapa que está aqui ao lado, desse desenho, o que acontece na região de Israel. Em dois momentos, em outros momentos também, mas em dois momentos principais, os judeus foram expulsos do território que eles consideram o território deles. Se você voltar nos tempos bíblicos, e se você conhece um pouquinho da história bíblica, você já deve ter ouvido a história de Abraão. Ele até tinha um nome diferente, ele chamava Abrão. E um dia Deus chamou Abrão e pediu para que ele olhasse para o céu e contasse as estrelas. Como ele não conseguia contar pela infinidade das estrelas, Deus falou, assim será a sua descendência. Só que Abrão já era velho e sua esposa também já tinha mais de 90 anos. Quando o plano foi conversado entre Abrão e sua esposa, Sarai, eles tiveram a ideia de que, já que ela não poderia mais ter filhos, que ele tivesse relação com a serva chamada Agar, e eles tiveram um filho chamado Ismael. Tempos depois, segundo a história bíblica, a promessa foi cumprida e Sara engravidou de Abraão. E eles tiveram um filho chamado Isaque. Só que, por desavenças que ocorreram ali na casa, Ismael e a mãe, Agar, foram convidados a se retirar. E, para encurtar a história, da descendência de Ismael, muito tempo depois, surgiu a religião do islamismo. Já da descendência de Isaque, como ele teve filhos, Jacó e Esaú, depois da descendência de Jacó, teve as 12 filhos, que depois foram as 12 tribos de Israel, porque Jacó teve seu nome mudado para Israel, veio dali a religião do judaísmo e mais tarde a religião do cristianismo. Só que se nós voltarmos à raiz, o pai da fé, tanto para o judaísmo, quanto para o islamismo, quanto para o cristianismo, é Abraão. E o Deus, no caso, seria o mesmo Deus, que são nomes diferentes, mas para o mesmo Deus. Lembrando que são as três principais religiões monoteístas da humanidade. Mas vamos continuar a nossa história. Os judeus, que são os descendentes de Isaque e de Israel, eles ocupavam essa região onde hoje fica Israel, a Síria, onde fica a Jordânia, nessa parte do Oriente Médio que fica entre o Mar Mediterrâneo, próximo ao Mar Vermelho e ali próximo à Península do Sinai. Enfim, eu estou mostrando aqui no mapa ao lado. Só que, historicamente, ocorreu dois momentos que os judeus eles foram expulsos do seu território. E esses momentos foram chamados de diásporas, dois momentos principais, tá? Teve a primeira lá 500 anos antes de Cristo e teve a segunda, que foi no ano 70 depois de Cristo. Durante a diáspora, quando os judeus deixaram seu território, eles ficaram com uma sensação de um dia novamente poder voltar ao seu território, à sua localização original. E esse movimento, muito tempo depois, só no final do século XIX, ele foi organizado e chamado de sionismo, que era o desejo de retorno dos judeus ao seu território, onde fica ali atualmente o território de Israel. Mas esse momento que eles ficaram fora foi suficiente para que os árabes da região ocupassem ali o território que antigamente os judeus viviam. No ano de 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, foi formada a ONU. E logo depois, em 1947, foi feita uma resolução da ONU para tentar resolver este problema dos judeus que não tinham território. Lembrando que os vencedores da Segunda Guerra Mundial, eles compuseram um grupo importante dentro da ONU chamado Conselho de Segurança, que desde o final da Segunda Guerra Mundial até hoje é composto por 5 países como membros permanentes. Você deve imaginar quais são esses países muito poderosos, não é? Estados Unidos, a União Soviética, que acabou e depois ficou a Rússia no seu lugar, a China, um país extremamente poderoso, e outros 2 vencedores da Segunda Guerra Mundial, a França e o Reino Unido. O que acontece é que o Reino Unido tinha controle sobre aquela região. E ele viu que não tinha condições de sozinho resolver o problema do território ali dos israelenses e muito menos dos árabes, dos palestinos, guarda esse nome, que viviam ali na região original, onde os judeus viviam lá no tempo que eu falei para vocês. Nessa resolução ficou definido que
ia ser criado um território para Israel, e esse território ia ficar onde eu estou mostrando no mapa, e que seria dividido da seguinte maneira: essa parte destacada ficaria para os israelenses, ou judeus, e essa outra parte que eu estou destacando agora ficaria para os palestinos, que são árabes. E a religião, lembra que eu falei, a origem é mais ou menos a mesma, mas as religiões elas são diferentes, os princípios religiosos são bem diferentes entre esses dois povos. Mas lembrando que essa guerra não é uma guerra religiosa, ela é uma guerra territorial, onde a religião ela se torna mais um componente importante. Nessa resolução feita pela ONU, definiu-se também que Jerusalém seria um território administrado de forma internacional, já que Jerusalém é considerada sagrada tanto para os muçulmanos, quanto para os cristãos e também para os judeus. Obviamente, essa resolução ela não agradou a todos. E principalmente os mais radicais foram completamente contra este processo, esse projeto de divisão de território. Afinal de contas, eu como israelense, supostamente, não, esse território já era meu, eu simplesmente estou voltando para o território que é meu. Então os árabes têm que sair daqui. Agora eu como árabe, me colocando na situação, como um palestino, esse território é meu há milhares de anos, foi passado pelos meus avós, bisavós. Como que agora vai vir um povo de fora e ocupar o território que eu estou morando e eu sou obrigado a deixar as minhas casas e ir para uma região que tem o solo pior, que tem as condições piores do que aquela que eu tinha originalmente. E o pior, ficar morando em acampamentos de refugiados. E nesse meio tempo, grupos mais radicais de ambos os lados começaram a lutar de forma mais violenta pela recuperação do seu território, no caso dos palestinos, ou pela manutenção dele, ou a expansão do território, no caso dos israelenses. Houve uma série de guerras muito importantes, e as mais conhecidas e as mais importantes foram a Guerra dos 6 Dias e também a Guerra do Yom Kippur. Mas de forma bem simplificada, basicamente Israel venceu todos esses confrontos, principalmente porque contava com o apoio das grandes potências ocidentais. Isso trouxe profundas alterações no território original proposto pela ONU. Israel passou a ter controle sobre as colinas de Golã, ao norte, que pertenciam ao Líbano, passou a ter controle até sobre a península do Sinai, que pertencia ao Egito, e também sobre a Cisjordânia, controlando também a região onde fica Jerusalém. Todas as vezes que o Conselho de Segurança da ONU se reuniu para discutir as questões, não foi fácil de chegar a uma solução pacífica que agradasse os dois lados. Na década de 80, na década de 90, foram feitas várias tentativas de propostas de paz entre Israel e Palestina. Israel é um país muito mais poderoso do que a Palestina, que não é nem reconhecida como um Estado, com E maiúsculo, como um país por muitos países. Dentro dessa região destacada que eu estou mostrando aí no mapa, chamada Faixa de Gaza, um grupo chamado Hamas passou a ter grande controle e influência. E por ele ser um grupo pouco poderoso comparado a Israel, uma das formas mais comuns de ataques que eles fazem é lançar mísseis que são praticamente mísseis caseiros, muitas vezes financiados com o dinheiro do Irã, que entram de forma clandestina no território da faixa de Gaza, até por túneis secretos que ficam entre o Egito e a faixa de Gaza. Só que esses mísseis, eles são detectados por um sistema muito moderno de Israel chamado Iron Dome, ou Domo de Ferro, que qualquer míssil pode ser detectado e atingido por um míssil israelense muito mais tecnológico, para que ele não atinja nenhuma cidade ou nenhum território importante dentro de Israel. Já na região da Cisjordânia, foi construído um muro para controlar a entrada dos palestinos no território israelense. O muro foi alvo de críticas internacionais, já que para os palestinos, além deles terem sido expulsos do seu território, a construção de um muro representa um bloqueio de acesso a um território que na cabeça dos palestinos pertence a eles mesmos. Os ataques eles não pararam de acontecer, principalmente por terroristas isolados que conseguiam entrar em território israelense, tanto a partir da faixa de Gaza, quanto também pela Cisjordânia. Mas este atentado, este último agora, que aconteceu em outubro de 2023, ele tem uma diferença em relação aos outros, porque dessa vez os palestinos eles entraram a partir da faixa de Gaza usando, por exemplo, pequenos paragliders com motor pulando por cima da cerca, com tratores destruindo a cerca, e entrou um grupo fortemente armado de terroristas palestinos, do Hamas, dentro do território israelense, sequestrando principalmente idosos e crianças e levando de volta para o território ali da faixa de Gaza.
A faixa de Gaza é uma região densamente povoada. Como você pode ver a partir das imagens, a quantidade de prédios e de pessoas concentradas é muito grande, o que torna muito difícil um ataque de Israel sem atingir civis. E esse fato de sequestrar pessoas de Israel pode ter sido comemorado com uma grande vitória pelos palestinos do Hamas, porque em 2011, um soldado israelense que estava preso no controle do Hamas, ele foi trocado por mais de 1.000 presos palestinos que estavam em território israelense. Agora imagina uma dezena, ninguém sabe ao certo ao número de israelenses que estão nas mãos dos terroristas do Hamas. Às vezes eles se instalam o poder deles de decisão, a área deles de inteligência do Hamas, em prédios onde são ocupados por hospitais ou escolas de palestinos. E agora, com israelenses também, eles vão utilizar eles como moeda de troca e como escudo humano, o que torna essa situação uma das mais graves da história. No Conselho de Segurança da ONU, eles vão ser reunidos agora para discutir essa questão. Mas, diferente do que acontece na guerra da Ucrânia e da Rússia, há uma sensibilidade por parte dos membros do Conselho de Segurança, que eu havia falado lá atrás que são 5 permanentes, tem mais 10 rotativos, quando a sensibilidade é maior quando a questão é sobre o terrorismo, já que até a China também lida com problemas que ela chama de terrorismo, a Rússia e outros países. Então o que se espera é que este conselho condene a ação feita pelos palestinos do Hamas ao território israelense. Mas nós temos que acompanhar para ver o que vai acontecer. Então é isso, pessoal. Ajude da forma que você puder aí nas campanhas que forem feitas e vamos mandar boas energias para que esse confronto, apesar do cenário não ser nada otimista, que ele termine de uma forma mais rápida e com menos pessoas envolvidas.